Então, oremos para começar. Hoje não vou precisar falar muito alto, né? Então... Não deixa mais entrar, já passou do horário. As portas estão fechadas. Então, oremos. Senhor, te entregamos este tempo. Continue nos ajudando a compreender melhor a revelação de João para nós. Queremos compreender melhor o que isso nos ensina sobre Jesus e, consequentemente, tua vontade para nós, como devemos pensar e enxergar a obra dele e a nossa vida. Amém. Vamos aproveitar que somos poucos, né? A gente conversar mais, talvez, e falar mais sobre o macro hoje do que o micro. Essas semanas que a gente tem feito as cartas, o foco tem sido no micro, tipo versículos, palavras, e temos aproveitado o máximo do tempo vendo mais detalhes do que é necessário, com certeza. E hoje vamos pausar e falar um pouco mais sobre o macro, no geral. E a diferença é que muitas vezes o micro a gente fica tão bagunçado com tanta informação que é fácil de se perder no que é que está acontecendo no livro. A gente faz já mais que 7 semanas, quase 2 meses que estamos estudando as cartas, e é fácil de esquecer que estamos estudando um livro maior, que já basta tudo que a gente aprendeu das cartas, já tem muita coisa boa, né? Então é bom parar um pouco e pensar na estrutura maior. Vimos que as 7 cartas têm uma sequência de 1 a 7, parece que tem uma lógica de ter colocado elas uma depois da outra, é uma coisa junta. Então, quando eu quero dizer para o macro, primeiro a carta de Apocalipse, e até eu quero falar um pouco sobre a Bíblia inteira, como é que Apocalipse encaixa umas afirmações, e seria bom, sendo que a gente está pouco aqui, a gente poder conversar mais se tiver dúvidas a respeito dessas coisas. Então, sinta-se à vontade de fazer pergunta e tal. Isso aqui é os primeiros 11 capítulos, dividi o livro de 1 a 11 e 12 a 22. Estou focando bastante na estrutura da parte inicial. Não se preocupe com todos os números ali, se eu não me engano, mandei isso daqui para vocês uma vez. Mas o objetivo disso é simplesmente a gente ver uma sequência. Sequência no livro não é cronológico, é a sequência das visões. E é bom ficar repetindo e se relembrando do que a gente encontra. No capítulo 1, a gente tem uma visão sobre Jesus, principalmente, tem bastante outras coisas lá, mas Jesus aparece lá como uma pessoa sacerdote que anda entre as lâmpadas, olhos de fogo, e os próximos 2 capítulos é as 7 cartas, né? É uma visão, são 7 cartas escritas. Os capítulos 4 e 5, que nós vamos ver hoje, o macro delas, pelo menos, é uma visão do trono de Deus. E tem uma boa distinção entre os primeiros 3 capítulos e o resto de Apocalipse. O que começa no capítulo 4 só termina no capítulo 22. Então é bom saber que o capítulo 4 e 5 dá o início de tudo que a gente vai ver no livro. Então, os selos, as trombetas e até as taças, elas tudo estão... tem o seu início nessa parte, onde o Cordeiro começa a abrir o livro. Então, o que está acontecendo, é bom que você saiba que tudo que está acontecendo deu início no capítulo 4 e 5. Então, ali é muito importante para o resto do livro. E o jeito que ele vai desenrolando a visão é que no capítulo 6 nós temos os 6 selos. E geralmente é assim a sequência, vai de 1 a 6, aí tem uma pausa e nós temos uma visão. No capítulo 7 nós temos uma visão. E aí nós temos o 7º selo. E ele faz isso da mesma forma com o que segue, as trombetas. Capítulos 8 a 9, basicamente, são as trombetas 1 a 6. Aí nós temos 2 visões, mas vou colocar só 1. E aí nós temos a 7ª trombeta.
Então parece que tem uma intencionalidade por trás da sequência das visões, não só nas cartas, mas no livro inteiro, tipo do jeito que ele conta para nós. Então isso nos indica que podemos ler pensando nisso, qual que é a sequência, por que ele escolheu essas, será que tem uma implicação nas sequências até mesmo dos selos, das trombetas e das taças dentro delas mesmas, né? E eu creio que sim, nós vamos ver muita intenção em tudo que ele usa aqui. Todas as coisas que a gente vai ver nos capítulos 4 e 5 também são coisas conhecidas para as pessoas que estavam lendo de uma forma ou outra. Então, alguma pergunta sobre isso? Dessa sequência? O 7, mas ele chama a atenção, né? Faço 7 igrejas, 7 cartas, 7 selos, 7 trombetas. Uma vez eu li um livro de um chinês cristão aí da USP, aqui de Salvador do Brasil, escreveu um livro sobre os números na Bíblia. E ele afirmava que o número 7 era o número da perfeição. Mas não sei se tem a ver com 7 números aí do Apocalipse, do porquê de usar o número 7. E o 7 parece que tem que ser completo ao ciclo, né? Você tem os 6 selos, depois tem o 7, finalmente você completou, ou sei lá, chegou ao ápice, depois você tem trombeta, a mesma coisa, né? Esse número 7 tem relação com Daniel, por exemplo, ou não tem nada a ver com isso? Olha, o negócio de números na Bíblia é bem fácil de ficar confuso e de viajar com isso. Teve uns estudos, mas surgiu na história da interpretação bíblica, os judeus adotaram um sistema chamado Gematria, e eles investiram bastante nos números da Bíblia, em todas as formas. Mas eu acho que é o seguinte, tem sentido sim, os números, mas é uma coisa que você vai ter que conforme você for estudando e lendo mais, você vai ter que medir qual é o valor que eu devo dar aos números aqui, quanto peso eu coloco no significado de ter 7, 12 e etc. Eu vou dar a minha opinião conforme a gente for indo, mas você vai ter que avaliar por conhecimento próprio. É tipo, parece uma ilustração ridícula, mas conforme eu estou mais tempo aqui no Brasil, eu vou sentindo melhor o peso de certas palavras. Alguém pode me falar, essa palavra você não deveria usar aqui, é muito forte. Se eu for falar no culto, não fale essa, mas nos jovens pode falar. Eu recebo a informação antes, né, a pessoa me fala, mas com o tempo eu vou confirmando e verificando o peso, eu vou até sentindo o peso das palavras, né? Quando alguém me fala inicialmente que certa palavra é muito forte, eu não tenho sentimento nenhum com aquela palavra. No inglês, sim, eu posso dizer quais palavras combinam com quais ambientes, mas no português eu não tenho noção nenhuma disso. Estou ainda começando a entender melhor jeito, expressões. Eu acho que é coisa semelhante com esse negócio de números. Conforme você vai ler mais, você tem que ter algumas ideias em mente, né? Tipo, 7 sim, Deus usa bastante, 12 é outro. E na linguagem apocalíptica tem algumas que ficam se repetindo. Então é importante você enxergar quando elas se repetem várias vezes, que nem 7 se repete. E aí você lê e me diz, será que é uma coisa profunda ou será que é apenas assim uma técnica literária de fazer a gente lembrar de certas coisas? Esse chinês dizia nesse livro, que eu li há muitos anos atrás, é um cara muito inteligente, né? Mas diário, esses livros aí, né? Ele dizia que o número 3 é o número de Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E o número 4 é o número do homem. Parece que o homem foi criado no 4º dia, você não me lembra se é isso. Não, esse é o número 6. No 6º dia. Eu não sei que o número 4 tinha a ver com o homem, não sei porquê. E ele, então, a soma dava 7, era o número da perfeição. Eu não gosto de quando a gente começa a somar, eu já fico um pouco mais com receio. Sério, mas quando é só números, eu acho que tem sim 7, os 7 dias da criação, tem bastante. Deus fica repetindo no calendário judaico o 7, o calendário deles de vida é baseado no 7, né? O ano sabático e tudo mais. Tem coisa a ver com 12, por exemplo, no capítulo 11 ou 7 aqui, quando o povo de Deus é selado, é 12 mil de 12 tribos, e a ideia ali de representar todos o povo de Deus são selados. Por que é 12? Porque Deus gostou do 12, ficou meio que, a nossa cabeça ficou fixo, né? As 12 tribos de Israel. Mas quando a gente for fazer, dos discípulos,
Mas quando a gente for fazer uma lista das tribos, tem 14 tribos, tecnicamente. Mas sempre ficou 12 quando ela foi alistada. Sempre teve alguma exceção, alguém que teve alguma razão por quê, mas sempre ficou 12. Em Apocalipse ele fala 12, não porque ele queria excluir 2 tribos, mas porque é um número que resume todos, né? É um completo. Então eu acho que os números eles representam algumas coisas, mas nós não deveremos dar muito valor assim, que Deus foi tão complicado que a gente tem que somar coisa e ali e aqui. Eu acho que isso, se você se perde com isso. A Cabala, né? Que é Quer viajar para lá? Tem um cara que escreveu o Código da Bíblia. Ele pegou toda a 7ª palavra da Bíblia, toda a 7ª palavra, nos originais, e montou um código da Bíblia. Visões proféticas e não sei o que. O cara mas viajou legal. Sim, e pior que você consegue achar muita coisa estranha. Tem muita coisa assim que é bem curiosa. É, e também tem, a maioria tem nada a ver, mas você vai encontrar algumas coisas assim, Assassinato de John Kennedy dá para fazer umas conjecturas ali. Tem uns troços assim bem. Mas a razão que a gente está olhando a sequência aqui da visão é porque eu quero ver eu quero que você enxergue cada vez mais que teve intenção em João escrever a carta. Ele não estava apenas escrevendo o que ele via, na ordem que ele via as coisas. Ele organizou o que ele viu e aí propositalmente foi colocando ela numa sequência para a gente. Então tem uma razão por que ele começa com Jesus e termina com uma cidade. Não é aleatório. Não é para a gente pensar, por que ele construiu isso nessa sequência? O que isso nos ensina? Então nas cartas, por exemplo, eu creio que nós temos uma sequência não de 1 a 7, né? Mas a gente chama isso aqui de um quiasmo, onde o que está sendo enfatizado é o meio. Nós temos uma introdução, nós temos uma conclusão, e quando a gente reconhece a estrutura maior, nós ganhamos alguma coisa, ganhamos que a mensagem central é o problema do sincretismo na Tiatira. A mensagem para todas as igrejas são relativamente a mesma coisa, o problema do sincretismo que eles estavam tendo. E todas elas enfrentavam isso de formas diferentes, claro. Mas com essa sequência a gente vê que ele está dando um alerta para todas as igrejas. Todos vocês têm abandonado o seu primeiro amor, de uma forma ou outra. Abandonado o que você fazia no início. E as igrejas têm razões diferentes por que ela fez isso, né? Então é só um jeito meio sutil de enfatizar algumas coisas. Eu acho até bonito quando a gente vai reconhecendo isso. A gente vê então que é um problema geral para todas as igrejas. A maioria estava em situação ruim, as igrejas, e precisavam ser avisadas e disciplinadas. E elas não foram disciplinadas só assim, como é que a gente diria, ele distante, seco, sem se importar com elas. Todas elas tinham promessas. Tinha as promessas dos recursos necessários para elas mudarem, e essa promessa de um vencedor, quer dizer, a promessa de quem vence. O vencedor vai herder as promessas, herdar, né? Então ele motiva a igreja, ele ama a igreja, ele disciplina a igreja, ele está próximo da igreja e promete à igreja, se ela vencer, se ela conquistar. E a gente viu que então tem 7 igrejas históricas, mas a mensagem dela, ela é uma só para todas as igrejas e elas continuam para a gente hoje. Vimos bastante como ela corresponde a muita coisa de hoje em dia, né? Tem aplicações atuais para a mensagem dela, ela não é antiquada. Agora, se fôssemos colocar numa linha de tempo, aqui embaixo, colocando a cruz aqui, então, começando com a cruz e indo até a volta de Cristo, final, essas cartas se aplicam a esse período inteiro aqui. Só vou colocar o nome igreja que é mais fácil a gente lembrar. As cartas descrevem o que a igreja enfrenta, descreve uma luta, descreve um conflito, né, nessas 3. Então de 1 a 3 em Apocalipse
ela tem alguma coisa a falar para a igreja antiga como a igreja moderna. E o que nós vamos ver agora para frente é que os capítulos de 4 a 22 estão descrevendo a mesma coisa, a mesma luta que a igreja enfrenta. Está descrevendo os inimigos da igreja, está descrevendo como é que este conflito se realiza. Ela vai descrever quem são os verdadeiros inimigos da igreja. Ela vai descrever quem que é os fiéis dentro da igreja. Ela vai descrever os perigos que a igreja enfrenta, não só os inimigos, mas os perigos e ameaças da igreja. E ela vai descrever a vitória garantida da igreja no final. Então, apesar de ser distinto essas visões, essa separação no livro, elas estão descrevendo da mesma forma, usando palavras diferentes. Então, este é novamente, estou repetindo como nós vamos ler o livro. Um livro que eu creio que tem muito a ver com nós, quando enxergamos que ela está descrevendo a batalha da igreja, as dificuldades da igreja e o Salvador da igreja, qualquer parte de Jesus em tudo isso. E, igualmente, também ela descreve a obra de Jesus em tudo isso. Aonde que ele está, como é que ele está agindo. Ela vai enfatizar que tudo que está acontecendo nessa época, essa luta da igreja até ele voltar, tudo está partindo do trono de Deus. Então esse capítulo 4 a 5 ele é central para isso, porque tudo que vai acontecer, as bestas, os inimigos, a igreja sendo perseguida, as vitórias pequenas da igreja, o julgamento sobre o mundo, tudo está saindo do trono de Deus. Isso aqui não é uma luta entre o dragão e Deus, é Deus abrindo o seu livro e julgando o mundo inteiro, e seria uma fonte de conforto para a igreja, que não tem nada que está acontecendo que está fugindo da autoridade de Deus. Então essa perspectiva é um pouco diferente de nós lermos capítulos 4 a 22 como uma descrição dos tempos que se iniciaram na cruz e concluem com a volta de Cristo. Esse termo igreja, ele pode causar uma confusão, né? Pode. Por exemplo, Você acha que a igreja batista do Prado que vão lá para estar enfrentando essa confusão da igreja local, o prédio, e a gente excluir muitas outras, né? E a minha impressão, o meu conceito pode estar errado até, mas é que a posição da igreja são os que são realmente certos, são as pessoas, né? Sim. Salvos, né? E tem pessoas dessas dentro da igreja católica e tem pessoas em outros lugares que a gente não sabe, e até na igreja batista tem dessas pessoas, por incrível que pareça. A gente vê nas cartas, a gente não vê nas cartas que tem a maioria, pelo menos da igreja, estão sofrendo porque muitos que estão dentro da igreja não são. Tem muitos seguidores de Jezabel, Balaão, pessoas que Deus vai ter que retirar. A gente vê dentro até mesmo do livro de Apocalipse o conflito, né? Que a igreja às vezes está cheia de pessoas que não são verdadeiramente parte delas. Mas a palavra igreja, ela também é uma palavra meio neutra. Ela descreve reuniões formais, políticas, mas ela sempre tem a conotação na Bíblia do povo reunido perante Deus, o verdadeiro povo de Deus, antes da cruz, depois da cruz. O termo deveria evocar isso na nossa mente, o povo verdadeiro de Deus. Na Espanha, se você quiser criar uma briga com alguém que não é cristão, usa a palavra igreja. Tem ódio dessa palavra. E contextos mudam. Então, por exemplo, no primeiro século, você fala igreja, na sociedade romana vai pensar, quando a gente se reúne para decidir o que vai ser feito na cidade. Eclesia era um nome bem comum para descrever qualquer ajuntamento político. Só os cidadãos participavam. Na sociedade normal seria isso. Para os judeus, eclesia era só o povo de Deus, os comprometidos com Torá. Então aí chega os cristãos se chamando a eclesia de Deus. Para os judeus era uma coisa absurda.
causava bastante problemas. Mas, não quero gastar muito do nosso tempo. Não sei se você tinha alguma pergunta específica. Só que você vai fechar essa parte das igrejas, eu fiquei com um questionamento assim, qual que é o peso espiritual da pessoa que não... Porque, de certa forma, esses testemunhos, como é importante a gente estar numa igreja, né? Fazer parte de uma igreja. O que é o peso de uma pessoa que não... eu sou cristão, tudo bem com Deus, desigrejado, né? Ou aqueles que estão mudando da aula de igreja, porque, eu não gostei da música, vou mudar de igreja, eu não gostei do pastor, vou mudar de igreja. Qual que é o peso disso? Eu acho que teve uma vez que a gente viu uma carta sobre isso. A gente viu como a igreja é disciplinada como uma toda, né? Que o problema da igreja não tem lugar na Bíblia de cristão individual. Ele sempre está parte de um corpo. E o problema do corpo é problema de cada indivíduo. Eu acho que, se não me engano, quando a gente viu Deus disciplinando a igreja, Ele sempre fala como um todo. Então, Ele pressupõe que nós estamos conectados a outros. Não tem como você ser um e você está desvinculado com uma outra pessoa que nem está casado, mas o que acontece com o seu cônjuge tem nada a ver com você. Não tem como isso ser realidade, né? Então a Bíblia não tem essa categoria de cristão que não tem o compromisso com... O local é justamente para trabalhar a tolerância, a aceitação, tudo que envolve o relacionamento humano. E Deus pode trabalhar na gente através da convivência com as outras pessoas. Então, às vezes é mais fácil mudar de igreja do que você acertar uma coisa com o irmão ou aceitar também que as coisas são, que tem coisas que é também para trabalhar na gente, que as coisas são assim e Deus vai fazer a obra dele, porque às vezes a gente quer atropelar também e queria que as coisas andassem de forma diferente. Então, por isso que é importante a igreja local. É muito importante. É só que a gente nem vê ela tratada aqui porque eu acho que ela pressupõe isso. Não tem uma categoria assim de... e para a igreja aí de vocês que não tem igreja. Não tem esse grupo. Então, nesse período aí que você está tratando do macro do Apocalipse, essa palavra igreja não é o destaque, né? Ou ela aparece bem destacada aí no texto todo. Quando está falando de perseguição, não fala de perseguição contra a igreja, não fala contra os escolhidos. Como é que é? O que é destacado? A palavra igreja? Explica de novo, estou tentando entender. Esse texto aí, de 4 a 22? Sim. 4 a 22. De 4 a 22, se não me engano, a palavra igreja não é usada uma vez. A palavra igreja. Pois é. Você que está usando. Sim, eu estou falando que ela se refere a isso. Sim. Você escolheu esse termo para definir os perseguidos. Sim. Né? Esse termo não aparece aí. Pronto. Na verdade, uma palavra talvez melhor seria os vencedores. Que é, na parte das cartas, os vencedores são os seguidores do Cordeiro, né? No de 4 a 22 são os conquistadores, os seguidores do Cordeiro, as testemunhas de Jesus. Então ele usa vários outros termos que nós associamos com o povo de Deus. Então acho que não seja necessário que a mesma palavra seja usada, especialmente o tipo de literatura que a gente tem, bastante coisas sutis, nós vamos ver. E a outra coisa que é conflito que a igreja enfrenta de 2 e 3 nas cartas é o conflito de 4 a 22. Os santos, os vencedores, as testemunhas. Tem uma coisa que eu sempre li no Apocalipse, com a visão de que essa parte seria um cenário do final, no momento da volta de Jesus. Sim. O que você tem apresentado, tudo isso é antes disso. Sim, então, eu vou escrever aqui algumas vezes o que é entendido de Apocalipse, é que ele é um momento que começa na saída da igreja daqui, digamos, o arrebatamento. Vou escrever meio rápido, é ruim. E aí começa o período de Apocalipse. Isso muitas vezes é o jeito futurista. Ele se refere apenas ao tempo futuro. Isso foi um desenvolvimento mais recente, né? Então, o período da igreja, ele é um período antes.
a qual o livro de Apocalipse não trata. Seria essa perspectiva futurista. O que eu estou propondo, essa última aí, é que esse período futurista, ele é futurista a perspectiva da cruz apenas. E a cruz, vou desenhar aqui, né, que nem eu desenhei ali, Apocalipse começa aqui, na cruz. E ela descreve... Antes do arrebatamento seria Apocalipse, então, que você está falando. Tudo acontece aqui no final, subida e descida, é uma coisa em conjunto. As divisões pré-milenista, pós-milenista. Podia ser. Eu vou evitar de falar muitos termos assim que fica mais confuso, mas tem duas básicas. Isso aqui seria duas perspectivas básicas por trás, né? Aí uma ela desenvolve em uma outra forma mais explícita, mas no geral tem isso. E o que nós vamos seguir e propor é que Apocalipse descreve esse tempo por inteiro. As cartas iniciais para a igreja, com certeza, e aí o resto da visão é muito compatível com as cartas. Então eu achei que o macro nós iríamos acabar repetindo muito disso, então é importante. Uma coisa que encaixa muito forte com isso é a cruz sendo definida como o momento do Filho do Homem. Lembra que a gente falou isso nas primeiras semanas várias vezes? Isso é central. Isso, na verdade, é o alicerce de nós enxergarmos tudo depois da cruz como o que Apocalipse está descrevendo. Por quê? Porque eu acho que o que nós temos na cena de 4 e 5 é este momento aqui. A chegada do Cordeiro no céu, e ele dá um início ao período de Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse está descrevendo, revelando essa verdade. O que é que realmente aconteceu na cruz, o que ela começou, aonde que a igreja agora se encontra, os seguidores de Jesus. Alguma pergunta sobre isso? Hoje... Repete esse conceito. Oi? Repete para mim só esse último conceito. Então, o conceito é que capítulos 4 e 5 estão descrevendo a chegada de Jesus, sim, que é igual à subida do Filho do Homem, de Daniel 7. E é isso que eu queria olhar hoje, com mais detalhes. Apesar de nós termos feito isso, quero que fique de novo claro na cabeça. Por isso que o entender e compreender Daniel 7 como o início desse período é chave para essa leitura de Apocalipse. Padilha. Não, parece que confunde um pouco a minha cabeça. A conexão do Apocalipse com Daniel, que o Daniel faz profecias, também a respeito das épocas antes da chegada da cruz, o que nós pensamos cronologicamente, né? Então, esse Apocalipse só... É que não sei, a nossa cabeça é muito cronológica, né? Esse que é o problema, né? Mas isso é bom porque Daniel 7 é cronológico. Isso não é problema. Então vamos pensar no Daniel 7. Vocês querem abrir lá? Hoje o foco vai ser Daniel 7. Espero que deu para você ler essa semana ele. O diabo vai fazer festa também? Não, eu li a Bíblia, mas não fiz estudo de Apocalipse. A minha Bíblia não é tudo de férias, só as aulas de Apocalipse. Eu realmente sinto que Apocalipse 4 e 5 ele tem Daniel 7 em mente. Realmente sinto que já nos evangelhos já está relativamente claro o que as pessoas enxergavam e pensavam sobre Daniel 7, o termo Filho do Homem. Nós vimos algumas vezes essa frase nos evangelhos, Jesus mesmo usando, os evangelistas usando para descrever a situação de Jesus e a sua ressurreição logo depois. Então, como é que eles entendiam o fato que Jesus morreu, ressuscitou e subiu nas nuvens? Daniel 7 foi o que eles entendiam que tinha acontecido. E temos várias evidências disso, é um cúmulo de evidências, né? As expectativas que eles tinham de o que aconteceria depois do Filho do Homem chegar, é o que eles estavam experimentando. O Espírito Santo é uma dessas coisas. Mas Daniel 7, Apocalipse 4 e 5. Primeiro vamos montar aqui o que Daniel 7 tem a nos dizer sobre os acontecimentos, o que eles esperavam que iria acontecer. Os primeiros versículos de 1 a 8 de Daniel 7, não quero entrar nos detalhes das bestas, não quero gastar muito tempo com isso, mas só resumindo, de 1 a 8, nós temos 4 animais
que representam 4 impérios, 4 animais, Representam 4 impérios, 4 reinos. Pode ser? Então tem gente que divide isso de formas diferentes. Eu vou uma que é um pouquinho mais tradicional, que a 4ª é a Roma. Como que a gente chega na Roma? O que veio antes da Roma? O Império. Oi? Persa, Babilônia. Sim, então a gente chega ali no Romano porque Daniel escreve durante o tempo dele na Babilônia. E ele, em outras partes, prevê que os persianos eles iriam invadir e tomar posse, foi isso que aconteceu, e depois os gregos e depois os romanos. São a sequência historicamente desses impérios na região. Então assim que a gente tem esses 4, para Daniel é muito claro isso. Então não tem nenhuma dificuldade ali, sabe? Não tem nada que é controversial nisso. Apesar de ter algumas pessoas que eles alinham isso aqui um pouco diferente, mas isso aqui não tem muita controvérsia. O que é controvérsia é o que segue, né? A partir do versículo 9. Tá, mas independente disso, como é que identificou que a Babilônia é o leão? A Pérsia é o... É apenas porque Daniel escreve durante esse período babilônico, né? Nebuchadnezzar. Isso. Como ele está descrevendo o inicial é com ele, onde ele está. Mas aqui no começo ele faz. O primeiro parecia um leão. Sim, isso é quando você começa. Asas de águia. Uhum. Enquanto olhava, as asas foram arrancadas e ele foi posto de pé para que andasse como homem. E foi dada a ele uma mente humana. Isso aí foi Nabucodonosor. Isso aí. Nossa, quando eu tô feliz e acordado, eu acerto, mas. Fica aí do Nabu. O apelido dele Mas só chamar Nabu. Isso. Nabu, é isso aí. Então o Nabu, ele descreve, foi isso que aconteceu com ele, inclusive. Então não tem muita, eu acho que não tem muita controvérsia em identificar o primeiro com Babilônia. Aí é só seguir a sequência dos impérios que surgiram depois. Uma história. Isso. Mas o porquê de ter essa visão não tem sentido, né? O porquê de leão, o porquê de urso. Fazendo um Tem um pouco, eu só não queria que a gente se perdesse muito nesses detalhes, mas ele tem uma lógica, por quê? E não é místico, é simplesmente enfatiza algumas características daquele reino. Agressivo, dominante. Mas no geral a visão é assim, tem 4 bestas e um homem. E as nações pagãs são animais. E as bestas representam geralmente o império, e aí o humano representa o povo de Deus, a verdadeira humanidade. E na ideia, na linguagem profética, é que as pessoas se perverteram tanto, elas se tornaram o que elas se adoravam. Eles adoravam animais, adoravam a criatura. Então era comum você descrever o povo pagão como um animal, cachorro. E os seguidores do Deus verdadeiro, os verdadeiros humanos, os filhos de Adão, seria tecnicamente que é o que o filho do homem, o nome disso é filho de Adão. Era representativo do povo de Deus, como também a pessoa específica que eles esperavam para restaurá-los. Então tem uma lógica por trás do uso de linguagem bestial. Então as 4 bestas representam esses 4 impérios. Versículo 9 fala: enquanto eu olhava, Daniel olhando, tronos foram colocados e o ancião se assentou. Então nós temos aí um momento, depois que ele viu esses 4, que aí chega o momento do trono. E tem não só um trono, mas vários. Aí tem um principal que o ancião, Deus, se assenta. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo, e as rodas de trono estavam em chamas. Diante dele saía um rio de fogo, milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos.
Nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse, nós temos algo parecido, não idêntico, mas parecido também. Nós temos um trono cercado por milhares e milhões de anjos que estavam cantando, que estavam presenteando este momento. E também nós temos a presença de um livro. E tudo isso representa que chegou um momento de decisão, de julgamento. Então, essas nações pagãs estavam tendo o seu tempo ali, e aí chega o momento que o tribunal se ajuntou e falou: chega! E tem uma declaração de lá em cima. Versículo 11, aqui do capítulo 7, continuando. Então, só vou escrever aqui que em Daniel 7 nós temos 3 impérios, aí nós subimos para uma cena no trono de Deus. 11. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava, e fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver um período de tempo. Em minha visão à noite, eu vi alguém semelhante a um filho de homem, ou um ser humano, em contraste com os animais, vindo com as nuvens dos céus, ou subindo e chegando no trono. E eu falei bastante sobre essa palavra aqui, né? A vinda do Filho do Homem, nesse trecho, é a chegada dele no trono celestial. Eu quero que isso fique bem claro. O trecho descrevendo a vinda aqui do Filho do Homem literalmente é a chegada do Filho do Homem nessa cena celestial. Isso é importante, porque quando a gente escuta a vinda do Filho do Homem, nós pensamos na chegada dele aqui, né? Na volta de Cristo. Mas a Bíblia, quando usa esse termo, a chegada ou a vinda do Filho do Homem, é a chegada dele no céu. É a chegada dele quando ele recebe a autoridade, não quando ele volta para cá. Essa distinção é importante para nós enxergarmos a cruz como este momento. Mas quando ele chega, quando ele foi levado ao céu a primeira vez ou a segunda vez? É a sua ressurreição. A ressurreição? Né? Eu acho que isso vai encaixar com o que Apocalipse 4 e 5 está descrevendo. Ele conquistou, ele foi morto, chegou aqui para tomar posse, foi exaltado à direita do Pai. É este momento que é a vinda do Filho do Homem. É isso que Jesus falou que iria acontecer na vida dos seus discípulos. Eles viriam este dia. Mas será que Daniel usa esse termo, né? Filho do homem, usa filho de Deus, por exemplo? Porque foi escrevendo dois termos aqui. É porque aqui, lembra que a visão é dos bestas em contraste com o ser humano verdadeiro, que representa o povo de Deus, representa a humanidade pura, completa. Então tem um ênfase. E a palavra homem em hebraico é a palavra Adão. Então ela tem uma conotação da esperança do segundo Adão, que vai restaurar a humanidade. Então ela tem várias conotações. Mas ela é aqui que ela é usada principalmente, né, nesse sentido. Ela é aqui que ela é usada principalmente, ela ficou famosa por causa desse trecho. Essa ideia da vinda, dele chegando no céu, você está tirando só porque o Daniel estava vendo uma coisa no céu, ou porque no original tem alguma dica de que a palavra vinda é para o céu e não para a terra? Falamos que a palavra vinda em hebraico é a palavra, vou escrever, bo, e ela significa chegar ou ir. Sim, mas pode chegar ou ir do céu ou na terra. Sim, é que a gente vê aqui que ele chega perante o trono. É por isso que eu concluo que ele está chegando no trono celestial. Seja para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, ele está chegando neste trono de Deus, que geralmente associamos com lá em cima, né? Isso. Então, é assim que eu tiro vindo ou chegando com nuvens. Só que aqui fala dos céus. Fica meio confuso, mas a ideia é que ele está subindo e entrando lá nas nuvens. Essa é a ideia aqui. Ele não está descendo aqui para a terra, no versículo 13. E foi conduzido à sua presença. Então, a subida, a chegada do Filho do Homem nos céus. E aí, versículo 14, ele recebe toda a autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, o seu reino jamais será destruído. Então, a visão de Daniel 7, a sequência dela
essas bestas, e durante a quarta besta é o dia que o Filho do Homem chega. Então, quando a gente segue a sequência, a gente vê que combina muito bem com Roma, o império durante a época de Jesus. E nas primeiras semanas eu tentei deixar bem claro que os evangelistas repetem várias vezes que a chegada do Filho do Homem, Jesus estava falando, estava próximo, iria acontecer naquela geração. Inclusive, terminando os evangelhos, ele fala: chegou, inclusive vocês verão daqui a pouco a chegada do Filho dos Homens nos céus, a minha exaltação ocorrerá logo. Então, seguindo essa sequência e tentando ser coerente com isso, eu acho que o que Apocalipse 4 e 5 descreve é esse mesmo evento, só que com mais detalhes que Daniel não nos fornece, e de outro ângulo. Então ele está descrevendo a mesma coisa, a chegada do Filho do Homem no céu, só que ele vai dar um ênfase bem específico. Mas a estrutura é semelhante. O Filho do Homem sobe e lá que ele recebe a autoridade. E nós vimos isso enfatizado em várias partes do Novo Testamento. Jesus sendo erguido à direita do Pai, Jesus tomando o lugar que é devido e todo mundo sendo sujeito a Ele. E essa época agora é a época onde essas coisas estão sendo realizadas. Alguma pergunta sobre isso? Seria bom a gente sentir que a gente está conseguindo entender ou enxergar isso. Essa questão da vinda é complicada ao longo da vida, porque você nunca sabe se esse vinda é chegando indo para meio complexo. Eu acho que o que te pode te dar segurança é que toda vez que você vê este termo, Filho do Homem, eu tenho quase certeza que toda vez que este termo está sendo usado, está se referindo a Daniel 7. Então nunca Jesus se refere à sua volta para a terra usando este termo. Isso ajuda a não confundir. Então toda vez, e é principalmente nos evangelhos, e ela descreve claramente a subida dele, a exaltação dele, a glorificação dele. E o choque dos evangelhos, como também Apocalipse, é que essa exaltação do Filho do Homem, todo mundo estava esperando um momento glorioso, todo mundo esperava um momento de força, de poder, declaração de Deus absoluta. Só que o Apocalipse descreve ela de uma forma chocante, como que o Filho de Deus foi glorificado, honrado e erguido para todo mundo ver e reconhecer. João é o que faz questão de ficar enfatizando que isso aconteceu de uma forma muito inesperada. Esse vindo tem. Não, tudo bem. Em Marcos 14, 62, que fala para os sacerdotes conversam com Jesus, perguntando se ele é realmente o Filho de Deus. Jesus permanece calado, aí o sacerdote insiste e depois ele vai responder: sou eu, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Eu não sei se isso me melhorou para mim ou o que eu não mais. Foi um dos textos que nós lemos juntos, que a resposta de Jesus perante os líderes religiosos era essa: você vai ver isso aqui, eu sou essa pessoa. Ele não falou assim: um dia, daqui milhares de anos, isso vai acontecer. Não, a resposta dele para a identidade dele é: você verá. Isso é um cúmulo de coisas no Evangelho que ele vai falando para os discípulos. Vocês não vão terminar pregando o Evangelho neste país até que o Filho do Homem venha. Isso é uma coisa que vai acontecer naquela geração. Jesus deixa isso muito claro. Ajudou o que o William leu ali de Marcos? É um texto que eu acho que também é muito claro, que tem a ver com isso. Você tem que mudar o paradigma da nossa mentalidade, né? Por isso que muitas vezes a gente foi ensinado de que antes da vinda do Filho do Homem, o Evangelho seria pregado em todo mundo na nossa geração. E dá a entender que era naquela época.
Eu acho que fica muito claro quando a gente lê o trecho. Falamos um pouco sobre, né, Cris, a questão dessa geração, nessa que a gente viu. Em Mateus é mais fácil seguir as declarações Filho do Homem e você enxergar que Jesus está falando, é agora. Ele fala dos discípulos, tem alguns aqui de vocês que não vão morrer antes de vocês virem este momento acontecer. A maior parte deles, na verdade, eles estavam acompanhando Jesus morreu, a vinda do homem, e eles estavam vindo ainda. Os 62 aqui, vocês verão Todo-Poderoso descendo com as nuvens do céu, na verdade é subindo. Aonde que você está lendo agora? 62 de Marcos. Sim. Chegando seria, eu acho que mais ambíguo. Está escrito descendo. Né? Eu acho que pode falar chegando, seria uma tradução mais ambígua, mas essa é a ideia. Você está chegando nas nuvens. Então, mas aqui daí tem que estar descendo. Infelizmente a tradução não ajuda. Dá uma interpretação completamente diferente. Sim, não infelizmente, mas é que... Dá uma ideia de que Jesus está voltando, a segunda volta. A tradução aqui é bem... A gente faz é complicado, tem isso na cabeça, né? Esperar e descendo assim, com as nuvens e tal. E não parece que não encaixa. É que a nossa cabeça é Cristo subindo e assentado no trono de Deus. Ainda que eu leia isso, parece que não encaixa, não faz muito sentido. Porque a nossa visão desde criancinha é ele descendo. Sim, e ele vai descer, ele fala que ele vai voltar e que ele vai impor certas coisas no final, só que nós temos que fazer essa distinção. Quando o Antigo Testamento fala dessa expectativa, e por que eu acho que encaixa muito bem? Porque é esse período que dá o início à era messiânica. O início da nova aliança, ela é marcada pela chegada do Messias, pela chegada da restauração do povo, do novo templo, da nova cidade, do perdão de pecados, do término da era da lei. Então todas essas coisas, você vai juntando elas, você vê que elas se encaixam muito bem. O reino do povo de Deus, ela é iniciada neste momento. Então tudo se encaixa muito bem quando colocamos o auge da história no momento da cruz e a ressurreição, especialmente em termos proféticos. Ela alinha muita coisa, ela dá uma ordem para a gente. Então isso também eu acho que é uma das pontos culturais de você pelo menos enxergar. Você não precisa totalmente compreender e totalmente aceitar, mas pelo menos enxergar para ver como é que ela estrutura o resto do livro. Então uma coisa marcante da visão de Apocalipse 4 e 5 é como ele descreve esse momento glorioso do Filho do Homem recebendo toda a autoridade, poder, ser digno de toda a honra e glória. Eu queria ver, é proposital o jeito que João quer descrever este momento. É muito didático. Bom, didático no sentido que ele não está apenas descrevendo algo para a gente saber, é assim que aconteceu. Ele quer te falar como aconteceu para você saber algo sobre o tipo de reino do qual você participa e o que é esperado de você. Então, quando ele descreve o Cordeiro no capítulo 5, chegando lá, eu acho chave a descrição do Cordeiro chegando e recebendo a autoridade. Versículo 6. Todo mundo recebeu o e-mail que eu mandei com a tradução? Não. Ele falou não e falou não bravo. Mas vamos ler versículo 6 aqui. Aí eu vou pedir que vocês contribuem com suas versões diferentes. Deixa eu ver aqui. Como é que é? Sim, capítulo 5. Depois vi um cordeiro que parecia estar morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Se aproximou, recebeu o livro daquele que estava sentado no trono. Várias vezes essa descrição daquele que é sentado no trono é repetido. Deus é aquele que está em poder. Deus é aquele que está governando todas as coisas. Ele está assentado. Ele não está preocupado. Ele não está de pé correndo lá para cá. Ele está governando todas as coisas.
E quando o Filho do Homem chega, quando a exaltação de Jesus acontece, este é a descrição, versículo 6, um cordeiro. Na verdade, vamos ler o 5, desculpa, para dar um contraste aqui. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir, conquistou, para poder abrir e tomar posse, de julgar as nações. Essa vai ser a ideia desse livro, autoridade para julgar. Então, o leão da tribo de Judá, essa declaração de João vem de Gênesis 49, o rei, uma pessoa forte, poderosa, e a raiz de Davi, o filho de Davi, o esperado rei. Então, como é que ele tomou posse? Como que ele venceu? Como é que ele conquistou o inimigo? A situação dele aqui no versículo 6. Qual é a condição do Filho do Homem quando ele é exaltado e toma posse de toda a autoridade no mundo? Alguém tem algo diferente aqui. O meu tem um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé. Alguém tem algo diferente? O meu então tinha um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos, pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. É interessante. É um cordeiro de pé como que imolado. Vou escrever assim a descrição aí do de pé Como imolado. como imolado. Oi? Ele dá aqui uma explicação. Após os títulos messiânicos do versículo 5, o título de cordeiro aparece aqui e será dado a Cristo umas 30 vezes no Apocalipse. É o cordeiro que foi imolado para a salvação do povo eleito. Ele traz as marcas de seu suplício, mas está de pé, triunfante, vencedor da morte, e por essa razão associado a Deus como Senhor de toda a humanidade. O Messias, leão para vencer, tornou-se cordeiro para sofrer. Na minha tradução que eu mandei para vocês, eu tenho uma coisa bem simples. Eu só tenho de pé, morto. Seria literalmente o que nós temos no texto. Se a palavra não fosse a palavra morto, mas fosse um lutador depois de ter ganhado uma luta, se fosse um urso depois de ter matado sua vítima, se fosse um gigante depois de ter conquistado sua batalha, a ideia aqui é como ele ficou de pé. Ele ficou de pé dessa forma. É tipo essa a função dessa palavra que segue. Só que o que segue é a palavra morto. E geralmente pessoas mortas não ficam de pé, Então os tradutores tentaram falar de pé como se parecendo que ele estava morto. Então esse parecia que estava morto é uma tentativa de traduzir essa frase que parece que não tem sentido. Parecia que tivesse morrido. Eles tentam explicar, mas é que Jesus morreu sim. Ele não tem aparência apenas de quem tinha talvez morrido, mas parecia que tinha sido morto. O texto ele está de pé como alguém que foi morto. Esse é literalmente o que a frase diz. A única coisa que explica isso é que a gente sabe que a ressurreição de Jesus, na verdade, ela é causada por causa da morte dele. É porque ele morreu sem culpa, é porque ele morreu por vontade própria, é porque ele se entregou que ele foi ressuscitado com toda a autoridade e poder. A recepção de toda a autoridade foi porque ele morreu. Então essa frase de pé, morto, ela é muito importante porque é assim que ele estava de pé. Ele estava de pé porque ele morreu, em termos da Bíblia. Deus o ressaltou, exaltou porque ele se entregou. Então ela descreve o triunfo de Jesus foi uma de morte. A conquista dele foi a luta contra a morte. A conquista dele foi ser fiel e testemunhar da palavra de Deus, ser fiel a Deus. Então, por isso que ele estava de pé. E essas são as marcas triunfantes dele. Eu estou de pé aqui como ele está usando isso como, uma marca de orgulho. Olha o que eu fiz aqui. Eu morri. Então ele estava ali, uma coisa meio estranha. O leão, o rei prometido,
o filho de Davi, o grande rei, ele tomou posse porque ele morreu, porque ele se entregou. Muito difícil. Uma coisa interessante que eu vi na entrevista do Raquel, bem bacana, que ele falou que os 3 dias que Cristo ficou morto, e ressuscitou no 4º dia, é porque os judeus consideravam que a pessoa com 3 dias podia naturalmente ressuscitar ou teve um auxílio de poder reviver de novo. Então Cristo deixou os 3 dias justamente para que os judeus depois não alegassem que na verdade Jesus não tinha morrido. Foi só uma morte aparente. Bem bacana. Não sei se isso tem. Eu acho que ressalta, né, que ele realmente estava morto. Ele não estava apenas com aparência de morte, não foi uma morte meia boca, foi uma morte de verdade. Então foi realmente proposital em função da crença judaica. Então, quando o general conquista, ele volta com os sinais da sua conquista, talvez volta com histórias, talvez volta com prisioneiros, com riquezas da sua grande conquista. Ele mostra chegando, né, num cavalo feliz e as marcas desse conquistador revelam o tipo de guerra que ele estava e como ele venceu. É por isso que essa parte é tão importante. Ele venceu assim. É difícil entender, porque imagine que Jesus é Deus, certo? O próprio Deus, cara. Como que Deus vai morrer? A minha visão é que é o seguinte: ele foi lá onde é o tal do negócio chamado morte. Ele foi lá, no reino dos mortos, não sei, fala aí dele. E ele venceu aquele troço, aquela batalha. Ele venceu, pá, quebrou tudo. Acabou esse negócio de morte. Venci isso aí. Eliminei, tá? Chega, voltei, vai surgir. Agora, gente, resolvi o problema. Agora, Deus morrer? Como que Deus morre? Outro dia, quando eu faço esses exames aí, coloscopia e tal, que os caras dão aquelas injeções, você, pum, você morre, mas que você morre, você acorda, sai, meu Deus do céu. Você apaga e volta, mas Deus vai morrer? Pô, na minha cabeça não consigo, eu não consigo. Eu acho que tem que redefinir algumas coisas, porque até a morte do ser humano não é a morte da alma, é a morte do corpo. A alma continua por aí, né? Cremos que a alma é eterna. Acho que todos nós, no geral, cremos nisso. A morte do corpo seria semelhante. Jesus, o problema já era que ele já era diferente, né? Alma ou espírito? Ele, como Deus tendo um corpo, Deus não tem um corpo. Então já fica meio complicado. Ele morre como um homem ali. Um homem com... O filho do homem que morreu. Isso já é meio complexo. Eu acho que não tem como entender totalmente isso. Mas morreu. Ele se entregou e totalmente morreu o corpo dele. Mas eu acho que a guerra aqui não é uma guerra que ele foi depois que ele morreu e foi lutar. Não, a guerra foi a vida dele aqui. De acordo com João, o conflito é entre a luz e a escuridão. Aí a vida dele vivida é a guerra contra a escuridão. É uma vida que reflete a verdade de Deus, que se manifesta, chega ao seu ponto máximo quando ele tem que permanecer fiel a Deus e morrer, que era a última obra que Deus tinha dado para ele aqui, que daria testemunho à verdade. Então, o que eu acho que João quer descrever é que a nossa guerra, os capítulos 2 e 3, da igreja dando testemunha, e para vencer essa dificuldade, essa batalha de permanecer fiel a Deus, a palavra dele, é a mesma guerra que Jesus teve, e nós vamos vencer da mesma forma que ele venceu. Essa é uma das mensagens principais de Apocalipse. A nossa vitória é garantida por causa da vitória dele, e a nossa vitória é a mesma de que a dele. Ele foi fiel a Jesus e manteve o testemunho, ou a testemunha, o testemunho. Então a vitória dele não era aqui, né? Aqui não está descrevendo a vitória apenas sobre a morte, principalmente aqui a vitória de permanecer fiel, e isso deu para ele a autoridade de ser o reino sobre todos. Mas essas palavras são importantes. Ele venceu. Ele foi morto, né? Mas ele venceu o diabo, não porque depois ele desceu e pegou as chaves lá escondido do diabo, do inferno, e agora ele é o cara mais importante, mais poderoso, mas porque a vida toda dele foi
fiel a Deus, e no final ele foi fiel até a morte. E a morte venceu. A morte dele foi que venceu. E com isso ele tem agora a autoridade de redimir quem ele quer redimir e de julgar todas as nações. Deus dá para ele toda a autoridade. Então aí no capítulo 5 a gente vê que ele é colocado lá em cima com aquele que está assentado e recebe a mesma honra, a mesma glória, o mesmo respeito. Ele tem o lugar igual do que aquele que está sentado no trono. Novamente Jesus como nada menos de Deus, totalmente igual em autoridade, honra, louvor e glória. Uma cena incrível para qualquer pessoa hoje, especialmente para um judeu no primeiro século, né, de ver essa cena toda desenvolvendo. Então essa cena nos fornece uma explicação melhor do que aconteceu na cruz e na ressurreição. Jesus tomou posse daquele trono lá do céu, do lado do... Aqui, o que eu estava tentando me referir era 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. O negócio é que esse trecho ele é extremamente difícil. Uma porque a linguagem é difícil para a gente. Por exemplo, morto no corpo, e aí você tem a palavra ali, mas, né? Certo? Essa palavra não está lá. Essa palavra está. Não está. Isso é uma pressuposição ali do cara, que ele estava assim, mas continuou assim. Dá um contraste, né? Morto no corpo, vivo no espírito. A gente não sabe totalmente aqui no versículo qual é o relacionamento dessas duas frases, porque, desculpa usar palavras técnicas aqui, essa palavra aqui é um particípio e ele depende de contexto para dar um sentido. Ele pode ser adversativo, que é um contraste. Foi morto no corpo, mas aí ele ficou assim, ou mesmo estando morto ele continua assim. Ou pode ser morto no corpo porque ele estava vivo no espírito, pode ser a causa da morte dele. Não creio que faz muito sentido aqui. Ou ele pode simplesmente ser temporal, estava morto no corpo e enquanto isso continuou. Ou ele pode ser sequencial, morto no corpo e isso causou e deu sequência ao fato que ele ficou vivo no espírito. Então é bem difícil entender o que isso descreve. E aí a sequência do versículo, que é no qual, acho que você falou, no qual ele foi Pregado aos mortos. Qual que é a primeira frase logo depois de vivo no espírito? Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual... Aí essa palavra no qual também é outra dificuldade nossa. Pode ser no qual, pode ser naquele momento. Isso aqui descreve a situação de Jesus, né? Quando ele estava vivo no espírito, ele foi. Mas ela pode ser também apenas temporal. Foi durante este período que ele foi e pregou. Então tem várias partes desse trecho que fica confuso, a gente colocar muito peso em cima dele. Ele sempre foi confuso na interpretação da história da igreja, esse trecho. Então é difícil a gente... Dá a impressão até que ele responde a ideia do purgatório, né? Ele foi lá e pregou para os mortos. Inclusive é um dos textos que deu início ao pensamento de purgatório, foi esse trecho aqui, além de outros, mas isso fazia parte do argumento. Mas é difícil saber esse morto no corpo, vivo no espírito, porque o que eu acho que Pedro vai fazer, caminhando, isso aqui é o 3, né? Chegando no 4, ele vai chamar a gente a fazer a mesma coisa, tem a mesma mentalidade, sofrer na carne, mas ficar vivo no espírito. Então eu acho que essa descrição não é uma coisa única de Jesus, mas é uma mentalidade que nós devemos ter, de enfrentar o sofrimento físico e encontrar vida não na saúde física, mas na vida no espírito dele, de enfrentar as dificuldades que vêm com testemunhar e ser fiel a Deus dessa forma. Ele tipo um exemplo para a gente seguir. Mas é muito maluco esse trecho aqui, né? Ele foi e pregou os espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Rolou tudo.
Tem bastante ali que é confuso. Tem bastante textos fora do canon que às vezes ajuda. Texto do quê? Fora do canon nosso. Cano, desculpa. Esse texto é fora do canon? Não, nós temos textos fora do cano que são parecidos, que ajuda, esclarece um pouco de onde que vem esse pensamento, né? Mas é uma razão que 1 Pedro também demorou para ser aceitado. 2 Pedro, as pessoas não queriam aceitar aquele livro como parte do cano. Então, são textos complicados, sempre foram complicados. Eu digo isso para dizer isso, né? Que esse texto é cabuloso. Mas ele de alguma maneira liga ao Apocalipse, Daniel, que você está falando, né? Porque ele morreu. Eu acho que sim, o momento da cruz ele é marcante, porque ele marca uma nova era e marca essa subida do Filho do Homem, a exaltação dele, quando ele recebe toda a autoridade. Eu acho que isso combina muito bem, quando nós colocamos todo o peso neste momento da cruz. E fornece uma leitura de Apocalipse, onde nós enxergamos 4 e 5 como a descrição da exaltação dele. Ele foi exaltado, não tipo, você sofreu, mas agora eu vou te dar todas essas ricas bênçãos. Ele subiu e ele continua naquele estado, com todas as marcas, eram parte da luta dele. É importante isso porque a igreja, ela vai ser vitoriosa da mesma forma, ela vai ser vitoriosa morrendo. Esse é o chamado no capítulo 11, 12 e 13 de Apocalipse, que as testemunhas de Jesus vão vencer a besta da mesma forma que o Cordeiro venceu. E a sua vitória foi na cruz. Sua vitória não é depois ou no final, quando ele volta e acaba com todo mundo. Sua vitória aconteceu quando ele morreu, se entregou pela obra de Deus. E a igreja, ela é convocada nesses capítulos a seguir o exemplo de Jesus, e ela tem a vitória dela garantida quando ela faz isso. Segue assim que você vai ter vitória. Você está numa luta contra a besta, e a luta é a fé, a sua testemunha sobre Jesus no mundo. Então tem uma luta para isso, e você vai ganhar e ser vitorioso quando você entregar a sua vida a essa luta. Aí você tem a garantida vitória no sangue do Cordeiro, no seu exemplo. Então acho que esse é o macro, digamos, de Apocalipse, onde nós vemos 4 a 22 encaixando com 2 e 3. O chamado para a igreja vencer o quê? A luta que o Cordeiro já ganhou, conquistou. A luta contra a besta, a luta contra o dragão, que não quer que essa vitória seja declarada, que a verdade seja vista no mundo. E o Apocalipse dá garantia para o povo de Deus que eles são selados, protegidos, e dá garantia que seus inimigos serão julgados eventualmente, e que ele está no trono sobre todas as coisas. Então a igreja ali, pequenas, perseguidas, são confortadas com essas verdades. E a realidade que a luta foi ganha através da morte fiel, a testemunha fiel, ensina a eles que talvez vai requer a nossa morte física, mas com certeza vai requer a morte de nós mesmos por Jesus, a testemunha dele, para ser uma testemunha fiel, vai requer morte nossa, de uma forma ou outra. Então acho que Apocalipse fornece para eles uma explicação, por que a gente está sendo perseguido, por que parece que está tudo ruim. Isso não é uma coisa surpreendente para Deus, e iria ajudar eles a encarar este momento, vendo que o seu líder foi assim também com ele. E também nos ensina que Jesus é igual a Deus, coloca o Cordeiro no mesmo lugar, toda honra, toda glória, ele recebe tudo que Deus recebe também, por causa disso. É uma curiosidade, não sei se foge um pouco, mas assim, então nunca, quando Cristo voltar, né, falando assim, normal, quando Jesus voltar, daí teve o julgamento, daí os salvos foram para o céu e os nossos foram para o inferno. Nunca mais vai ter geração, então vai ser a última geração de humanos, assim, tipo, não vai ter mais pessoas, não vai ter mais. Nós estamos vendo a nossa época, nós todos vamos morrer, daí vem a geração, vem os
Nós temos um versículo que Jesus fala de anjos não se casarem, e nós seremos assim, né? A gente não vai se reproduzir. Tem um versículo que fala isso, que parece que dá de entender isso. Eu não sei o que mais a dizer sobre isso, de que a Bíblia dá de entender que as coisas, quer dizer, ele deixa muito claro que será diferente. E parece diferente no sentido que a gente não vai reproduzir mais. Parece que ele fala isso. Mas eu acho que não fica absolutamente claro que este é o caso. Mas ele dá de entender que sim, terá uma última geração. Mas essa coisa do Deus morrer, né? Só para ter um pouco a sensibilidade tua aí. Eu lembro que uma vez num banheiro, na porta do banheiro de uma universidade famosa dos Estados Unidos, alguém escreveu lá, não sei se era na Universidade de Colômbia, alguém escreveu, Deus está morto, Nietzsche. Passou um tempo, alguém escreveu, Nietzsche está morto, Deus. Mas assim, faz parte do choque aqui do capítulo 4 e 5. Nós vamos ver mais o micro em detalhes na semana que vem, mas o macro eu acho que é esse. É a subida do Filho do Homem, a marca dessa próxima era, e isso fornece que a leitura dos próximos capítulos encaixam como se algo que aconteceu já na época da cruz e vai ser completado na volta dele. Significa que nós estamos vivendo essa época. Se lemos ela assim, são coisas que vai ajudar a gente a entender o que é que está acontecendo, por que acontece o que acontece, por que a igreja enfrenta dificuldades, qual que é o verdadeiro inimigo dela e como que ela vai vencer aquilo. Então, por isso que eu acho que ela é extremamente didática nesse sentido, que ela fornece tudo o que a gente precisa saber. Além disso, ela deixa muito claro que Jesus está no trono e todos os eventos dos capítulos para frente são consequências de alguém abrindo aquele selo. Então, vem do trono de Deus o julgamento sobre a terra, o julgamento sobre os habitantes da terra, os desastres, os fomes, as guerras. Por incrível que pareça, Apocalipse fala que vem diretamente do trono. Ele está autorizando, ele dá para os inimigos essa autoridade por um tempo. Isso combina muito bem com Daniel 7, que fala que no último ali, depois que o Filho do Homem sobe, né, Deus concede o inimigo a um tempo para poder vencer os santos. É isso que João queria que eles entendessem. Deus está concedendo isso, essa autoridade, eles te perseguirem. Isso não é sinal que está tudo acabando, é o sinal que nós somos vitoriosos, que Jesus foi vitorioso. Que nem ele fez com Jó. Que nem ele fez com Jó. Deu autoridade ao inimigo, só que ele colocou limites, né? Essa é um grande conforto. Não só isso mesmo. Para mim, é um alívio saber que isso vem de Deus. Muito melhor saber que vem de Deus do que dos homens. Deus não é mais que nos passou das consequências. Porque eles viviam naquela época, pessoas se chamando de Deus, adorando, se prostituindo ali na rua, na esquina, a igreja pequenininha, e as cartas enfatizando, não, Jesus subiu, ele tomou posse, e não se preocupe, é ele que de fato está governando, não César, e ele vai julgar o mundo. Você se preocupe em fazer a sua parte, né? Permaneça fiel à testemunha de Jesus. Quando João escreveu Apocalipse, já tinha tido aquele incêndio em Roma? Se a gente colocar o livro no ano 90, o incêndio ali com Nero seria ter sido passado já, né? Sim, seria ele um dos únicos que permaneceu. Tá bom? Agora você tem Esse que termo, então só não dá esse termo de descendo e vindo, porque dá complicação. Dá, pois é. Né? Se você ali no texto lá subiu ao céu, qualquer pessoa pode interpretar e ler. Agora sim fica. Desceu das nuvens, a nuvem era o transporte, cara. Desceu do transporte. Mas ele sabe descendente. Sim, a nuvem levou ele até lá, ele desceu do transporte e não serve. Figura de linguagem. Por que os teólogos traduzem assim? Aqui não está escrito subindo, mas ele diz vindo. Vindo. Aí fica
a palavra está sendo escrita para nós aqui, né? Então a gente está sempre com um ponto de referência, gente. Então não é vindo. É por isso que eu acho que uma tradução boa da Bíblia é uma que tenta ser, em momentos desses tipos, mais literal possível, permanecer a leitura original, mesmo que fica mais difícil. Então, por que eles colocam uma coisa assim? Uma é a pressuposição teológica que eles têm. Segunda, eles querem que fique claro o que eles acham no texto, que não fique confuso. Mas nesses momentos eu acho melhor ficar confuso e você ter que pesquisar, mas o que é isso então? Aí você volta, que eu acho que essa é a intenção do autor original, de citar alguma coisa que parece meio fora de lugar e força você a pesquisar. Então da onde que ele tira isso? Aí você volta lá e você vê, é isso aqui, é quando o Filho do Homem chega no céu. Mas por a intenção deles, eu acho que é uma coisa boa, de fornecer uma leitura mais fácil. Mas nisso, às vezes, a gente perde um pouco, a gente fica fora dessa oportunidade. Foram homens que traduziram, né? O hebraico é completamente diferente na estruturação, o hebraico é grego na estruturação em relação ao português. No geral, você quer fazer um contraste, o que vai acontecer? O Almeida e todas as suas atualizações, eles são mais de querem perseverar a leitura, a ordem das palavras gregas e também palavra por palavra. Eles vão querer ser mais assim. Só que tem momentos que isso não ajuda, isso só complica. Mas no geral, eles vão fazer assim. Então você usa isso para ter uma noção disso. Então você procurar no Almeida, eu duvido que ele vai ter descendo. Mas nem no NVI não é descendo. Aí todas as outras, elas vão ser um pouquinho mais eles vão procurar ser um pouquinho, vai te ajudar um pouco mais. A NVI é um pouquinho mais neutro, mas a linguagem de hoje e as outras, elas vão para o extremo a tentar contextualizar para você as expressões de uma forma que só dão o sentido geral. Mas cada um deles fornece uma coisa positiva. Você tem que usar, especialmente para fazer um estudo intenso do micro, tem que usar todas as fontes. Se você não tiver acesso ao original, você usa todas. Aí você consegue fazer um contraste e geralmente chega num consenso. Geralmente. Para mim fez muito sentido, assim, eu ter pensado que a ressurreição é tão importante, tem tantos textos que falam que é importante, e acho que é pela primeira vez que a gente fala, nossa, olha só o que aconteceu no céu, parece uma janela que a gente está vendo que eu nunca tinha visto, né? E sabe que o capítulo 4... Um trono, tipo, uma coisa grandiosa, né? Uma coisa que a gente tinha perdido, a gente nunca tinha visto isso. Mas o que você falou é chave, porque o versículo 1 do capítulo 4, João fala, estou vendo uma porta aberta lá, eu vou subir lá. É exatamente isso, um convite para a gente entrar lá e ver o que é que aconteceu aqui naquele momento. Só que ele vai usar um monte de figuras diferentes para ensinar a gente o significado daquele momento, que a gente não tinha na Bíblia, né? Então aqui, isso faz parte do que falamos no início. A razão desse livro é revelar Jesus. Mais do que qualquer outra coisa, é revelar o que ele fez, quem ele é. E essa leitura, eu acho que ela faz isso, ela é coerente com essa declaração. A gente está muito limitado, né, ao tempo, ao espaço, nós somos tridimensionais, né, altura, largura, mas Deus tem outros vértices, ele não está condicionado a nada disso, né, tempo, espaço, ele tem mais profundidade, né, algo que a gente tenta chegar, mas nem sempre chega. O próprio autor, né, que escreveu, ele também não se preocupou em explicar. Eu acho que ele não entendeu muita coisa assim. Eu estou escrevendo o que eu vi. Agora, entre o que eu vi e o que eu entendo, eu também. Mas linguagem desse tipo, ela fornece várias leituras. Não é assim, li uma vez e entendi. Não, a ideia é refletir, voltar, meditar. Aí você sempre vai encontrar coisa nova. Essa é a beleza de linguagem poética. Ela tem várias leituras. Aí você enxerga várias coisas diferentes também com o decorrer da vida. A gente enxerga coisa ali que a gente não via antes, como a gente vive. Tá, semana que vem é 4 e 5, viu? Vamos orar e encerrar oficialmente. Quer dizer, 4 e 5 eu digo, a gente vai olhar os detalhes. Vou te passar o e-mail, Padilha. Se você recebeu o e-mail com texto, eu também coloquei bastante referências nos rodapés. Sinta-se à vontade de dar uma lida nelas para você ver como não tem coisa nova
em 4 e 5 Apocalipse. É uma mistura de um monte de coisas do Antigo Testamento. Tudo meio colado junto. É bonito. Confuso, mas bonito. Oremos então. Senhor, lemos um pouco aqui de Daniel e Apocalipse e realmente é confuso, é complexo, mas queremos enxergar o que é que o Senhor quer deixar claro para nós sobre o Teu Filho. Queremos ter essa perspectiva clara, uma convicção plena no nosso coração da Tua soberania e também do nosso chamado de ser Suas testemunhas aqui. Nos ajude durante esse tempo a encarar o nosso desafio como uma luta, qual vitória Você já ganhou. Então, colocamos nossa esperança no Senhor, colocamos os nossos pedidos e as nossas vidas nas Tuas mãos. Amém.